Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos iniciar a série Business Talks, direcionada à gestão de negócios. E para iniciar, uma executiva na aviação que teve bastante sucesso na área de aviação executiva, Ana Laura Rebelo. Espero que vocês gostem do vídeo. Ana Laura, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, e você, Regis? Muito bom te reencontrar e muito obrigado por ter aceito o convite, né, para fazer parte, para compartilhar, né, a sua experiência na aviação com as novas gerações, né? O motivo desse nosso vídeo é poder explicar para as novas gerações, para quem está começando na aviação e para quem está planejando uma transição de carreira, que possa se inspirar no exemplo de pessoas que têm uma carreira muito boa na aviação, uma carreira como a sua, assim, de muito sucesso na aviação, e que essas pessoas possam ter uma referência, né, possam se inspirar. Então, eu pedi, por gentileza, que você se apresentasse e contasse um pouco sobre a sua experiência na área de gestão, né, de aviação. Obrigada pelo convite, primeiro, é um prazer falar com você e compartilhar um pouquinho da minha vivência. Bom, eu me formei em 94, comecei a trabalhar em 95, então faz 25 anos que eu estou na aviação. O meu primeiro emprego já foi num cargo de gestão, sem querer, que foi um cargo de gerência de manutenção numa empresa pequena, mas sempre focado na área técnica. E logo depois eu fui para a Embraer trabalhar como engenheira mesmo, engenheira de desenvolvimento de produtos. Lá eu tive alguns cargos de liderança, mas sempre uma liderança numa área técnica. Saí da Embraer, fui trabalhar na Global Táxi Aéreo, também um cargo de gerente técnica, de diretora de manutenção. Depois eu fui para a Rolls-Royce. Na Rolls-Royce eu já assumi uma posição de diretora de engenharia, gerente de engenharia, desculpe, e que, como a empresa era uma empresa grande, multinacional, essa empresa já exigia um pouquinho mais de habilidades de gestão, não só gestão de pessoas, mas gestão de orçamento, gestão financeira, gestão de qualidade, e aí já foi aumentando um pouquinho a minha exigência, né, de características de gestão. Nessa época eu fiz um MBA no INSPER, né, na época era o IBMEC, agora é o INSPER, e foi um MBA internacional, muito com professores excelentes, e a gente já começa a ver um outro lado da empresa, que não é só aquele lado técnico, que é o que a gente aprende na escola, na engenharia, enquanto a gente está vivendo só no mundo, no escopo técnico. O escopo técnico, ele exige um conhecimento profundo, exige que as pessoas estudem muito, tenham conhecimento, uma grande responsabilidade, uma preocupação com segurança, com a precisão técnica, mas não exige muito da gente com uma preocupação com a empresa. Neste cargo, na Rolls-Royce, eu já tinha que ter uma preocupação muito grande com resultados da empresa, não só com a gestão técnica, mas com resultados. É aí que começa um pouquinho a diferença. Eu fiquei algum tempo depois na Global, de novo, na Global Táxi Aéreo, era uma empresa de dono, e nessa empresa também, lógico que a gente tem que sempre ter uma preocupação em colocar os aviões para voar, os aviões estarem disponíveis, para poder também gerar resultados para a empresa, mas é uma preocupação mais do lado técnico. Depois da Global eu fui para a Elibras também é uma empresa multinacional, e também o meu cargo era de gerente técnica lá, e também tinha já uma pequena preocupação com o resultado, a gente tinha que estar sempre olhando resultados, não só a parte técnica do cargo. Quando eu estava na Elibras, eu participei de um processo de seleção, a convite de Headhunter, para entrar na Jet Aviation.
A Jet Aviation, aí foi uma virada na minha vida, porque o convite, o cargo que eu estava me candidatando também era um cargo na área de gestão técnica. E quando veio o convite, né, depois das entrevistas, tudo veio a proposta, foi para ser gerente geral da empresa, né? Business Manager, que era gerente da unidade de negócios. Aí eu comecei a perceber que o mundo era completamente diferente e as preocupações que a gente tinha que ter dentro da empresa eram completamente diferentes, é lógico, complementares, nunca deixando de ter a preocupação técnica, a preocupação quando a gente está na aviação, não dá para fugir dessa preocupação técnica. Mas eu tive que aprender muitas coisas que eu não tinha muito preparo anterior e muita vivência. E que foi muito interessante, por exemplo, a preocupação com a parte de RH, a preocupação com leis trabalhistas, em cumprir leis trabalhistas. Então, enquanto a gente está num cargo, está numa posição até operacional, ou num cargo de gestão técnica, a gente não compreende muito todos os aspectos de uma lei trabalhista, todos os riscos que a gente quer, que a empresa incorre quando a gente quer ultrapassar por exemplo, ficar mais tempo em hora extra, ou qualquer coisa que fira as leis trabalhistas. Esse foi uma grande preocupação. Uma outra coisa que eu tive que aprender é a área fiscal, a área tributária, jurídico, comercial, financeiro, gestão de caixa, tributário, por exemplo. Então, em aviação, praticamente tudo que a gente faz depende de importação. Então, eu tive que fazer cursos para poder entender como é que funciona a importação. Percebi que muitas empresas fazem importação ilegal, fazem sem saber, completamente desconhecido. E eu, como eu sempre fui uma pessoa de querer entender as coisas, até pela background de engenharia, eu fui querer entender. Eu não aceitava um despachante ou a pessoa que está importando peças simplesmente falar, é assim que o mercado faz. Eu falei, não, enquanto eu não entender o que é, eu não vou ficar satisfeita. E eu também tinha que explicar para o exterior. A empresa que eu trabalhava era uma empresa multinacional e uma empresa que queria fazer tudo correto. Né? Uma outra coisa interessante, logo que eu entrei na Jet Aviation, a primeira coisa que eu tive que fazer, eu fui para os Estados Unidos fazer um curso de compliance. Hoje, compliance é uma palavra que todo mundo conhece, todas as empresas conhecem. Eu estou falando isso há 10 anos atrás, não tinha tido Operação Lava Jato, a gente não estava ainda neste nível de compliance no Brasil. Tive que aprender o que é compliance. E a empresa falou para mim, nós só vamos fazer o que é correto. Como eu tinha que fazer o que é correto, então eu tenho que entender o que é correto para saber o que cumprir. Então, fui estudar legislação tributária, legislação de importação, aduaneira, entender como é que funciona, para poder fazer o correto e para poder explicar lá no exterior o porquê que tinha que fazer desse jeito, né? E a parte fiscal também, a parte de contabilidade, eu tinha que assinar relatório de contabilidade, eu era responsável legal pela empresa no Brasil, era diretora no contrato social, então eu tinha que assinar balanço, né? Para assinar, eu falei, eu não vou assinar o que eu não entendo, eu vou atrás para entender. Então, fui estudar contabilidade, entender como é que faz um balanço, como é que faz um DRE, controlar a caixa, né? A empresa dependia de recursos que vinham do exterior. Então, se eu não tivesse um controle bom de caixa, de quando eu ia receber, quando que eu ia pagar, né? As contas, ia faltar dinheiro. Não pode faltar dinheiro, tem que pagar folha de pagamento, tem que pagar fornecedores, gerir caixa. São todos desafios que a gente tem de gestão quando a gente transita de um cargo técnico para um cargo de gestão mesmo. Então, tem alguns cargos que a gente passa pela vida, que é gerência técnica, uma gerência técnica mais sênior, como eu contei para vocês como era na Rolls-Royce, que a gente já se preocupa com isso, com resultado, com orçamento. Mas quando a gente transita por um cargo de direção geral, a gente já tem preocupações muito maiores. E aí, essas preocupações começam a ampliar. Aí já vai também, inclui licenciamento ambiental, aí você não pode brincar com licenciamento ambiental. Qualquer coisa que se faz errado na área ambiental, principalmente com empresas multinacionais, as multas são altíssimas. 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 Então, a gente tem que se preocupar. Então, ambiental não é aquele chato que manda jogar o copinho de plástico no lixo de plástico, não é isso. As exigências ambientais, elas são sérias,
As licenças, elas são um pouquinho complexas. Depois que a gente aprende, fica até fácil. Mas você tem que tirar 1 milhão de licenças para cada tipo de descarte de material, é uma licença diferente. Aí a gente tem que também se preocupar com contratos de terceiro, de segurança, contratos de limpeza, facilities, reparos em prediais, e assim vai. Então, o nosso range de atuação é imenso. Aí depois vem a parte jurídica, a gente tem que entender um pouquinho de contrato, entender um pouquinho de leis, né, de código civil, consequências de um contrato mal feito, seguro. Então, eu também tive que contratar seguro predial, seguro de responsabilidade civil. A gente tem que entender o que a gente está contratando. Então, o nosso escopo passa a ser muito maior. A gestão, foi aí que eu tive que fazer uma transição. Por sorte, eu tinha uma empresa que me apoiava muito, então tudo que eu não sabia, eles me davam todo o respaldo para poder ir atrás e aprender, né, para poder consultar quem deveria, por exemplo, advogados, né, nunca me faltou a recurso para poder consultar advogado e ter certeza que o que a gente estava fazendo estava correto e era da maneira correta. Então, foi um aprendizado muito grande. Foi uma empresa que eu fiquei quase 5 anos, uns 4 anos, e tive essa oportunidade imensa de aprender sobre tudo isso. Depois que eu saí da Jet Aviation, a empresa resolveu encerrar as operações no Brasil, eu fui para a JHSF para trabalhar num projeto de um aeroporto que inaugurou ano passado. Eu saí da JHSF depois de 1 ano, fiquei 2 anos numa outra empresa, que é a da Soca, uma empresa francesa, e voltei para a JHSF há algum tempo, faz uns 4, 5 anos, e estou lá até hoje. E até hoje eu uso todos esses aprendizados que eu tive, principalmente na Jet Aviation. Foi onde eu tive a oportunidade de aprender. Então, não só assumi um cargo, como tive a oportunidade de aprender. E isso, para mim, foi muito importante. Hoje eu vejo que muita gente que tem até cargos desses altos de direção geral não tem o conhecimento que eu tive a oportunidade de ter. Porque primeiro que eu fui atrás, eu abri a empresa, eu tive que abrir a unidade de negócios aqui no Brasil, e eu não tinha um time de gerentes sêniores para essas coisas. Então, eu não tinha um gerente de importação, não tinha um gerente de logística, não tinha um gerente jurídico, não tinha um gerente comercial, não tinha um gerente financeiro, eu não tinha nenhuma pessoa sênior nessas áreas. Então, eu acabei tendo que aprender por não ter essas pessoas no começo comigo, né? E eu vejo hoje, quando as empresas estão formadas, né, que elas já têm essas pessoas para ocupar. Então, eles acabam não tendo esse conhecimento que precisa ter. Que é interessante ter, né? A gente ter um pouquinho de conhecimento de que, pelo menos, onde procurar, onde está cada legislação desses assuntos. Então, eu, graças às oportunidades que eu tive na vida, eu tive essa chance de aprender sobre todas essas áreas, que eu considero bastante importante, e recomendo que quem esteja procurando atuar em cargos de gestão mais alto, que vai atrás desses aprendizados, né? Que bacana. Eu achei muito legal assim, o seu depoimento, porque você conseguiu apresentar rapidamente, né, o leque de comprometimento, liderança, buscar um empenho, né? Você sempre gostou muito dessa área gerencial, né? Então, eu acho que você conseguiu, de uma maneira assim bastante sucinta, mas bastante completa, trazer para as pessoas que querem entrar na aviação o caminho das pedras, né? Vamos supor, você, poxa, uma coisa bacana que eu considero é que você, poxa, uma mulher na aviação, teve uma carreira excelente, né? Como você comentou, teve as oportunidades, você soube gerenciar essas oportunidades, criar valor, projetar os negócios para frente, né? Os negócios todos que você administrou, todos eles foram muito bem sucedidos, né? Eu sou testemunha disso, porque eu te acompanho aí há mais de um bom tempo, né? Então, eu fico muito feliz com o seu testemunho, por tudo que você falou, né? Eu sempre sou muito favorável a gente ser uma empresa de oportunidades iguais, né? Então, quando a gente vê uma mulher ter tido o sucesso que você teve, eu faço questão de divulgar isso, né? Porque mostra o poder que a mulher tem na aviação, né? E eu acho que isso é bem bacana, porque as mulheres se inspirem em você,
e não só as mulheres, mas todos se inspirem em você e sigam essa carreira gerencial. Eu acho que a maneira como você colocou o mindset da preparação para poder exercer o cargo de gestão, poxa, acho que você foi muito feliz no seu exemplo que você passou, o seu testemunho de carreira. Eu acho que é um grande exemplo. Te agradeço muito por ter contado. Você tem alguma dica assim que você daria em específico, assim, o que a pessoa que vai entrar na aviação deveria se preocupar, assim, um ponto central? Você falou várias coisas, mas dentre essas todas de aprender, correr atrás, comprometimento, o que você acha que seria a mudança de chave, assim? Para mim, o que sempre fez diferença, que eu acho que é uma dica interessante, é tentar fazer o correto. Eu acho que sempre a gente tentar fazer o correto. E fazer o correto, a gente tentar entender o que é correto, que é o que eu falei. Eu fui estudar as legislações de vários aspectos, né, para tentar fazer o correto, não ficar confiando em dogmas, né, em o que um fala, eu faço assim, faço desse jeito, Sempre né. deu certo a vida inteira, né? Pois é, não é assim que funciona. Exatamente. Na aviação, a gente vê muita gente falando, o outro faz assim, o outro faz assim, tanto na parte de voo, na parte de manutenção, na parte de gestão, fazer o correto. E uma outra coisa é se preocupar com as pessoas. Então, eu falei muito da Sem parte dúvida. técnica da gestão, que a gente tem que conhecer, mas uma das coisas que eu aprendi também e tento praticar hoje é cuidar das pessoas, cuidar das Muito importante. pessoas, a gente embutir um propósito, e um propósito legítimo, né? Fazer as pessoas acreditarem que o que elas estão fazendo vale a pena, que aquilo faz bem para eles, para a sociedade, para o mundo, para a empresa, de ter um propósito. E de enxergar as empresas como locais onde a gente está, não como um compromisso para a vida inteira. A gente tem que estar sempre ciente de que as coisas podem mudar. E a nossa reputação, ela vem da gente, não só da Sim. empresa. Acho que no começo da carreira, quando a gente trabalha numa empresa de renome, a gente carrega esse sobrenome. Eu, durante muito tempo, eu tive um sobrenome Embraer, por ter passado um bom tempo no começo da minha carreira na Embraer. Mas depois de alguns anos, esse sobrenome, essas empresas que você trabalhou, não são mais importantes, é a sua reputação. E a sua reputação vem do que você praticou em cada empresa que você trabalhou, independente da empresa que é. E você fazer o correto te leva, você carrega essa reputação para sempre. Hoje, ainda bem, todas as pessoas que eu converso, que me conhecem, me falam que a minha reputação é de sempre tentar fazer o correto do ponto de vista técnico, o correto do ponto de vista de cumprir leis, e o correto em relação às pessoas, de não fazer nenhuma sacanagem com ninguém, de cuidar das pessoas, de fazer o correto sempre. Isso é a dica que eu Eu dou. compartilho com você integralmente esse sentimento, né? Eu também acho que as empresas eventualmente passam, né? A carreira é feita de muitas empresas, mas a reputação fica. E uma coisa que você leva 20 anos para construir uma reputação de respeito pode acabar em 5 minutos se você fizer uma violação. Por exemplo, uma violação ao Código Brasileiro de Aeronáutica acaba com sua reputação em 5 minutos, uma coisa que você construiu a vida inteira. Então, eu concordo e endosso com tudo que você disse. Eu acho que é importante a gente formar as próximas gerações com esse conhecimento e com esse conceito de que a segurança e a responsabilidade civil vem sempre na frente. Então, qualquer decisão tem que ser uma decisão correta, né? Com certeza. Concordo com você. Bacana, Laura. Muito obrigado pelo seu testemunho. Você inaugurou hoje a série de negócios desse programa, a série de business, né? E eu acho que eu não podia ser mais feliz para ter a oportunidade de conversar com você para abrir esse programa de business, da área de gestão, de management, porque você deu assim uma aula de MBA. Te agradeço muito pela aula grátis, né? E eu espero que essas novas gerações aproveitem esses seus ensinamentos, né? E muito obrigado pela participação. Obrigada a você, Regis. Tudo de bom para você. Espero que você tenha um sucesso no seu canal e que você entreviste pessoas brilhantes, pessoas atuantes na aviação e dê esse exemplo para toda a nova geração. Ok, muito obrigado, então. Sucessos aí e bons negócios.